Você sabia que viver na Idade Média não era apenas sobreviver entre castelos, peste e lendas aterrorizantes? Para quem realmente viveu naquela época, o cotidiano era um festival de hábitos tão nojentos que fariam qualquer pessoa de hoje repensar o conceito de banho, higiene e até mesmo bom senso. E quanto mais você mergulha nessa realidade, mais percebe que os livros de história escondem as partes mais fedidas, grotescas e absurdas do dia a dia medieval. Prepare-se, porque essa viagem não vai feder só um pouco, ela vai feder o suficiente para você agradecer por existir sabão, banheiro e água encanada. O cheiro da Idade Média era tão forte que muitos viajantes relatavam que conseguiriam encontrar uma vila apenas seguindo o odor no ar. Imagine caminhar por ruas estreitas, onde casas jogavam dejetos pela janela, fezes de animais se acumulavam nas pedras e pessoas raramente tomavam banho. E se você acha que isso era ruim, ainda nem começou a parte realmente perturbadora. Quanto mais você acompanha esses hábitos, mais percebe que era perfeitamente normal conviver com sujeira. Doenças e práticas que hoje pareceriam piada menos, mas eram rotina. E se você estiver gostando dessa imersão bizarra, vale muito a pena continuar até o fim, porque a parte mais chocante sempre chega no final, e eu duvido você não querer comentar depois. Naquela época, jogar lixo e excrementos pela janela não era acidente, era cultura. Bastava gritar, cuidado abaixo, e despejar o balde de fezes, urina, restos de comida e tudo mais que fermentava na casa. Para quem passava na rua, era questão de sorte, ou escapava a tempo, ou recebia uma chuva medieval de horror. E sim, isso acontecia com frequência suficiente para ter virado motivo de reclamação até nos registros oficiais de cidades. A rua era um rio de podridão, com camadas grossas de sujeira secando ao sol, sendo revolvidas pelas carroças e espirrando no corpo de qualquer um que passasse perto. Como se isso não bastasse, a água potável era um luxo raro. Riachos, rios e poços eram usados ao mesmo tempo para beber, lavar animais, descartar corpos, despejar sangue de matadouros e qualquer outro tipo de resíduo. E mesmo assim, as pessoas bebiam. Muita gente bebia cerveja fraca no lugar da água, porque ao menos o processo de fermentação matava parte das doenças. Mas isso não impedia que epidemias se espalhassem como fogo. Inclusive, enquanto você lê isso, dá até para imaginar o narrador sussurrando: e foi assim que metade da Europa morreu por falta de higiene. Uma boa pausa aqui para você curtir o vídeo, porque essas histórias tentam se esconder, mas trazê-las à tona é sempre um prazer mórbido para quem ama a Idade Média. Outro hábito nojento e muito comum era o de dividir camas, não só entre parentes, mas entre completos desconhecidos. Estalagens amontoavam viajantes, às vezes 6 ou 7 pessoas dormindo lado a lado, com pulgas, percevejos e piolhos como companhia constante. A falta de banho fazia com que todos tivessem o mesmo cheiro rançoso de suor, couro velho e tecidos que nunca eram lavados. Muitos dormiam com a mesma roupa que passaram semanas usando, e isso incluía reis e nobres. A diferença é que os nobres tinham perfumes fortes para tentar mascarar o cheiro, criando uma mistura química que devia ser ainda mais desagradável. A limpeza pessoal era algo quase inexistente. As pessoas raramente lavavam o corpo inteiro, acreditando que a água quente abria os poros e deixava doenças entrarem. Em vez disso, passavam panos úmidos apenas no rosto e nas mãos e chamavam isso de limpeza. As roupas íntimas raramente eram trocadas, e os odores acumulados eram tão fortes que existem relatos de nobres reclamando do cheiro de outros nobres em festas oficiais. Uma corte inteira poderia cheirar a uma mistura de gordura rançosa, pessoas que não veem um banho há meses e perfumes doces que só pioravam tudo. E então havia o costume bizarro de usar urina como produto de limpeza. Sim, você leu certo. Urina fermentada era usada para lavar roupas, branquear tecidos e até higienizar superfícies. O cheiro devia ser tão forte que impregnava tudo. Sapateiros, em especial, usavam urina para amolecer o couro, e suas oficinas eram famosas por serem lugares que ninguém queria passar por perto. Urina também era usada como remédio, acreditando-se que possuía propriedades curativas. Isso explica muita coisa sobre o número de infecções da época. E falando em remédios nojentos, muitos tratamentos médicos medievais envolviam coisas ainda mais perturbadoras. Era comum usar fezes de animais, mofo retirado de paredes, sangue coagulado e até carne podre aplicada diretamente em ferimentos. Essas substâncias eram misturadas com ervas,
e aplicadas como se fossem remédios milagrosos. É difícil imaginar como alguém sobrevivia a esse tipo de tratamento, mas as pessoas não tinham opção e acreditavam fielmente em tais métodos. As festas populares também tinham suas nojeiras. Não era raro as pessoas comerem com as mãos sujas, dividirem a comida com desconhecidos e deixarem restos cair no chão para depois pegar e comer de novo. Pratos e talheres eram raros. Quando existiam, não eram lavados com frequência. As mesas eram cobertas com panos que ficavam ali por semanas, acumulando gordura, migalhas e todo tipo de sujeira. E mesmo assim, todos se reuniam alegremente para comer, beber e cantar. E quando falamos de sujeira medieval, não dá para esquecer os animais. Eles viviam dentro das casas, especialmente no inverno. Vacas, porcos e cabras dividiam o mesmo ambiente com pessoas, o que significa que o chão das casas era constantemente sujo de fezes e urina. Muitas vezes, isso era apenas empurrado para um canto, secava, acumulava poeira e virava parte do ambiente. Por incrível que pareça, isso era considerado normal. Chegar até aqui provavelmente já te deu aquela sensação de como alguém conseguia viver assim, mas a Idade Média tinha uma lógica estranha. Tudo parecia normal porque ninguém conhecia algo melhor. Aliás, se você está curtindo essa viagem pelo lado obscuro da história, deixar seu like e se inscrever enquanto continua, assistindo ajuda muito a manter essas histórias vivas, e olha que ainda tem muito mais coisa bizarra pela frente. O último costume nojento dessa lista mental que estamos explorando é provavelmente o mais perturbador de todos: a forma como descartavam corpos. Em épocas de peste, guerra ou fome, corpos eram empilhados nas ruas, deixados em valas rasas, ou simplesmente abandonados até alguém recolher. O cheiro se espalhava a quilômetros, atraindo ratos, moscas e doenças. E mesmo assim, a vida continuava ao redor, como se fosse apenas mais um dia comum. É estranho pensar que, apesar de tudo isso, essa era a normalidade para milhões de pessoas. A Idade Média pode ser fascinante, mas também é um lembrete de que o passado não tinha nada de glamouroso. Era um mundo sujo, cheio de hábitos repulsivos e perigos escondidos em cada esquina, de maneiras que hoje nem conseguimos imaginar. E agora que você chegou até o fim, se quiser mais histórias bizarras como essa, menos, e olha que tem muitas, é só continuar acompanhando. Sua interação ajuda demais a manter esse conteúdo vivo. E eu te garanto, tem muita coisa que ainda vai te surpreender sobre esse período que a história insiste em romantizar.